Pessoas que preferem escrever e fazer outras coisas com a mão esquerda, os canhotos, eles não deveriam existir. Olhe para o mundo ao seu redor. Controles de videogame, cadeiras escolares, o sentido da nossa escrita e basicamente tudo quanto é tipo de ferramenta, nada disso é feito para privilegiar canhotos. Nós vivemos em um mundo de destros. Inclusive, por causa disso, historicamente, desde a Revolução Industrial, canhotos possuem mais problemas no manuseio de objetos feitos para destros. E acredita-se que isso pode fazer com que canhotos sofram mais acidentes, o que pode ter diminuído a sua expectativa de vida comparada com a de destros. Sem falar que na época da Idade Média, ser canhoto era algo mal visto e até literalmente associado ao diabo, como é o que pode ser visto nessa representação aqui. O mochilo de criança está apoiando um livro com a sua mão esquerda. O que pra mim não é nem de longe a coisa mais estranha dele. Ok, então canhotos não deveriam existir, mas mesmo assim eles existem. E talvez você seja um. Assim como é estatisticamente 1 a cada 10 pessoas que assistiram esse vídeo. Pois cerca de 10% de toda a nossa espécie tem a mão esquerda como a dominante. Se uma determinada característica é negativa, então a princípio a seleção natural faria o seu trabalho de eliminá-la de uma população. E com isso, os genes responsáveis por ela também sumiriam juntos. Não tem muito mistério. E já que canhotos não desapareceram, significa então que eles, apesar de tudo, possuem alguma vantagem. E, de fato, nós podemos ver isso em alguns esportes. Apesar de corresponderem a 10% da humanidade, canhotos são super representados com mais de 10% em esportes que envolvem uma invasão de área controlada por um adversário. Esse é o caso do tênis, esgrima e boxe, por exemplo. Essa vantagem acontece pelo simples fato de que canhotos são uma minoria. Então, os boxeadores, por exemplo, passam a maior parte da sua carreira treinando e competindo contra destros. E quando vão enfrentar canhotos, o lugar de onde vêm os socos acaba se tornando invertido. Até mesmo os próprios canhotos são mais acostumados com os destros. E por isso também têm mais dificuldade quando lutam contra outros canhotos. E talvez isso pode ter sido uma realidade desde a pré-história, o que pode ter dado aos canhotos uma vantagem competitiva. Além disso, canhotos teriam um padrão de arremesso de objetos invertido, que às vezes poderia facilitar na caça. Um grupo mais diverso, então, teria uma vantagem cooperativa. Por causa dessas duas vantagens, a competitiva e a cooperativa, canhotos deveriam corresponder a 50% da população total. Mas, ainda assim, é só 10% a correspondência deles. Até parece que eles não estão fazendo alguma coisa direita. Algo está desbalanceando esse equilíbrio entre vantagens e desvantagens de ser canhoto. Os genes do canhotismo, de alguma forma, estão sendo desfavorecidos. Apesar de pais canhotos tenderem a ter mais filhos canhotos do que um casal de destros ou casais mistos, o filho de um casal de canhotos ainda assim possui uma chance muito menor de ser um canhoto do que um destro. Parece que de alguma forma existem outros fatores mais importantes que acabam criando essa desproporção. E para entender isso, nós precisamos olhar para eles, os chimpanzés. É claro. Em algumas atividades, a maioria dos chimpanzés usam uma mesma mão específica, como é o caso, por exemplo, de usar um graveto para cutucar um formigueiro com precisão. Eles normalmente usam a sua mão esquerda e para quebrar nozes com força, eles usam a mão direita. Mas no geral, indivíduos possuem uma mão dominante que é usada na maioria das tarefas. Chimpanzés têm a proporção de canhotos e destros próximas de 50% a 50%. Assim como é o caso de todos os outros primatas não humanos. Ou seja, esse deve ser o estado padrão das coisas. E esse provavelmente era o nosso caso milhões de anos atrás, antes de um certo acontecimento mudar tudo
e nos tornar mais humanos. Através de fósseis, podemos perceber que os nossos ancestrais podiam ter um braço com ossos um pouco mais desenvolvidos do que os do outro braço. E isso, junto com os dentes, ferramentas e até pinturas em cavernas, podem nos indicar que canhotos, assim como hoje, eram uma minoria. Ou pelo menos era assim até um certo momento, na época em que os nossos ancestrais começaram a andar consistentemente de postura ereta, só com duas pernas. Isso fez com que o formato do útero, do osso da bacia e até a maneira de andar da mãe mudassem, o que influenciou o feto a se acomodar preferencialmente de cabeça para baixo, de modo que a cabeça do feto fique levemente virada para a direita dele. E esse novo formato do osso da bacia também acabou deixando menos espaço para a cabeça de bebês passarem na hora de nascer. E assim o parto foi ficando cada vez mais difícil, à medida que nós nos tornamos mais e mais inteligentes, com crânios enormes. A solução para esse problema veio com nascimentos mais prematuros. Os bebês nasciam menos desenvolvidos, deixando o crescimento do crânio e o desenvolvimento motor e cognitivo mais para a vida fora do útero. E aí, vindos do útero, com os músculos do pescoço acostumados a deixar a cabeça preferencialmente voltada para a direita, aqueles bebês recém-nascidos mantiveram esse costume, mesmo depois de vir ao mundo. E por sua vez, isso fez com que costumeiramente a mão direita ficasse mais tempo dentro do campo de visão de um bebê. E assim ela acaba sendo mais utilizada numa época crítica para o desenvolvimento motor e cognitivo, que se tornou ainda mais crítica, já que eles passaram a nascer mais prematuros. E isso fez normalmente com que nos anos seguintes crianças criassem uma preferência por usar a mão direita para fazer a maior parte das suas atividades que envolvem precisão e força. E quanto mais utilizada, melhor a mão direita se torna em comparação com a esquerda, o que cria um ciclo que vai reforçando cada vez mais o uso da mão direita. E por causa dessas particularidades da nossa espécie, nós criamos essa clara e grande tendência em sermos destros por padrão. Os canhotos são apenas aqueles que, por algum motivo genético de desenvolvimento dentro ou fora do útero, acabam quebrando essa regra. Canhotos parecem que não deveriam existir, mas existem e nos fazem perceber que há muito mais além de genes dentro de nós, muito além da pura seleção natural. Nós somos também produto das nossas experiências durante toda a nossa vida e até mesmo antes da gente nascer. E é assim que nós devemos nos entender. Nós temos esse direito. Entendeu direito? Direito, assim como que os espinafres têm em continuar a nos mandar e-mails. E para saber por que esses vegetais estão fazendo isso, basta clicar bem aqui, assim como o Emanuel, que tá aí logo depois de uma longa caminhada fazendo pose junto com o Thor, enquanto o segura com a mão esquerda. E sério, Emanuel, muito obrigado por ser um apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!